Introdução. Os humanos modernos, Homo sapiens, vivem na Terra há 200 mil anos ou mais, um período de tempo imenso quando comparado com a amplitude normal de experiência humana. Os ancestrais humanos remontam a um período ainda mais antigo, aos primeiros chamados hominídeos da África, há 6 milhões de anos, ou aos primeiros a fabricar ferramentas de pedra, há cerca de 2,5 milhões de anos. A arqueologia, por outro lado, é uma área recente, longe de ser secundária à história. A arqueologia é a nossa principal fonte de conhecimento sobre o passado humano, abrangendo povos alfabetizados e não alfabetizados. É o único campo de investigação que permite que o amplo panorama da história humana seja visto como um todo. Ilustra toda a diversidade da cultura e da sociedade humanas e mostra como os humanos mudaram e se adaptaram, tanto a fatores externos como clima e meio ambiente, quanto a novas circunstâncias sociais e tecnologias. Revela o grau em que os humanos se criaram, na forma de cultura e inovação, e estuda como lidaram com as demandas de subsistência e tecnologia. Esses fatores permanecem pertinentes até hoje, e um estudo da pré-história nos oferece uma oportunidade única de examinar tais processos sob uma perspectiva de longo prazo. Antes de explorar a gama de sociedades pré-históricas que compõem nossa história compartilhada, este primeiro capítulo apresenta como conseguimos reconstruir a pré-história mundial por meio dos vários métodos e teorias da arqueologia. O que é arqueologia? A arqueologia pode ser definida como o estudo do passado humano a partir de vestígios materiais. É frequentemente considerada, especialmente na América do Norte, como um subcampo dentro da disciplina da antropologia. Antropologia, o estudo dos humanos, inclui uma série de outros subcampos: antropologia cultural, ou antropologia social, o estudo da diversidade das sociedades vivas, frequentemente baseado no trabalho de etnógrafos que vivem por um período nessas sociedades e observam seu comportamento em primeira mão. Por exemplo, um antropólogo cultural pode estudar a vida dos Kung na Namíbia ou dos Dogon no Mali. A antropologia cultural enriqueceu nossa compreensão da diversidade das comunidades humanas. Tradicionalmente, os etnógrafos se concentram em sociedades não ocidentais, mas hoje, cada vez mais, voltam sua atenção para grupos específicos dentro das sociedades ocidentais, por exemplo, comunidades de imigrantes ou grupos urbanos. Antropologia biológica, o estudo da evolução e fisiologia humanas. A antropologia biológica inclui o estudo de restos fósseis e esqueléticos de humanos primitivos, que aparecem predominantemente nos capítulos 2 a 4. Inclui também a adaptação humana ao ambiente e às doenças, incluindo padrões de nutrição, fertilidade e genética. Antropologia linguística, o estudo das línguas do mundo, seu desenvolvimento e inter-relações. Estudar as relações entre as línguas pode oferecer insights valiosos sobre como os povos viajaram pelo mundo ou interagiram uns com os outros. Encontraremos excelentes exemplos disso no caso dos polinésios no capítulo 9. A arqueologia é o quarto desses subcampos da antropologia. É famosa por descobertas excepcionais como os túmulos reais de Sipan, no Peru, capítulo 18, ou o exército de cerâmica de Qinxiangji, na China, capítulo 16. Estes ganham as manchetes, mas são apenas um pequeno elemento da história que a arqueologia nos conta sobre o passado humano. O que podemos aprender sobre os detalhes da vida cotidiana é frequentemente igualmente intrigante e, sem dúvida, mais significativo. Uma das maiores vantagens da arqueologia é que ela lida com ricos e pobres, letrados e analfabetos, comuns e excepcionais, dependendo simplesmente da sobrevivência das evidências e da atenção dos próprios arqueólogos. O resultado é um relato rico e perspicaz da história humana. Em termos de cronologia, muitos consideram que a arqueologia começa quando os primeiros hominídeos começaram a criar cultura material, ferramentas de pedra, há cerca de 2,5 milhões de anos. Capítulo 2. A cultura material é frequentemente apresentada como uma das marcas registradas da humanidade. Várias outras espécies usam objetos encontrados, por exemplo, galhos ou pedras, para sondar em busca de alimento ou quebrar nozes. Mas nenhuma fabrica ferramentas regularmente. A dependência da cultura material, das ferramentas, é, portanto, distintamente humana e deu aos humanos uma vantagem substancial para lidar com uma ampla gama de ambientes. Sem itens-chave da cultura material, por exemplo, roupas e abrigo, os humanos ainda teriam sua distribuição restrita às regiões tropicais, onde nossos parentes primatas mais próximos, os gorilas e os chimpanzés, vivem hoje.
Foi a cultura material que permitiu aos humanos povoar o globo e desenvolver grandes e complexos assentamentos e sociedades. A cultura material também torna os humanos o que somos hoje. Somos, em muitos aspectos, o produto do mundo material que criamos. Assim, em um sentido real, as ferramentas rudimentares de pedra feitas na África há 2,5 milhões de anos foram um passo vital para permitir o desenvolvimento do potencial humano, cujos resultados vemos ao nosso redor no século XXI. Mas a arqueologia não se resume apenas à tecnologia. Os vestígios materiais fazem parte da categoria mais ampla da cultura humana, que também inclui vestígios imateriais como literatura oral, dança, canto, crença, mito e práticas rituais. E os vestígios da cultura material também são ricos em evidências sobre a vida social, econômica, simbólica e religiosa das sociedades humanas passadas, o que poderíamos chamar de experiência humana. Nas últimas décadas, houve um crescimento do interesse pela arqueologia cognitiva, o estudo do comportamento religioso e simbólico e do desenvolvimento da mente humana. Estruturas poderosas de crença e compreensão sustentam as maneiras pelas quais os humanos compreendem o mundo, e estas se manifestam frequentemente em imagens ou vestígios de práticas rituais. Esculturas e estatuetas podem fornecer representações diretas de seres míticos e cerimônias religiosas. 1.2 Cenas em templos e tumbas egípcias, por exemplo, mostram divindades pesando as almas dos mortos, enquanto os templos de Angkor, capítulo 16, retratam elementos do panteão Khmer. Os enterros, as maneiras pelas quais as pessoas se desfizeram de seus mortos, indicam uma crescente preocupação com a identidade e a vida após a morte ao longo dos milênios. Os sepultamentos ocasionais do Paleolítico Médio e Paleolítico Superior testemunham as origens dos sentimentos humanos de respeito no tratamento dos mortos. Em períodos mais recentes, os falecidos podem ser sepultados ou cremados, e equipados, às vezes luxuosamente, com objetos e mobiliário para auxiliar a vida no além, ou a jornada para lá. Os vivos também podem ser representados em estátuas e arte, lançando luz sobre práticas sociais e poder político. Crenças populares e rituais domésticos são tão parte do domínio da arqueologia quanto os cultos suntuosos, encenados, de templos e sacerdócios patrocinados pelo Estado. Pré-história vs. História. A arqueologia não tem, em termos cronológicos, limite superior. Ela não termina com a expedição de Colombo às Américas em 1492, nem com a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. Não é um método exclusivamente para o estudo da história humana primitiva, mas de todo o passado humano. Pode ser aplicada tanto às sociedades contemporâneas quanto às de milênios distantes, e tanto às sociedades industrializadas quanto às em desenvolvimento, não ocidentais. De fato, um subcampo particularmente florescente da disciplina é dedicado à arqueologia industrial, arqueologia da Revolução Industrial e posteriores, com foco não apenas em fábricas e máquinas, mas também nas condições de moradia e vida das famílias comuns da época. Houve também uma série de projetos sobre a arqueologia da sociedade ocidental moderna, sendo um exemplo o projeto de lixo do Arizona, que estudou o conteúdo de latas de lixo domésticas de Tucson, Arizona. Hadley Murphy, 1992. Mais recente ainda é a análise arqueológica do radiotelescópio Jodrell Bank do século XX, no Reino Unido. Edmonds, 2010. Se a arqueologia é essencialmente uma abordagem das sociedades humanas baseada no estudo da cultura material, há, no entanto, uma importante distinção a ser traçada entre arqueologia histórica e pré-histórica. História é o estudo do passado humano a partir de registros escritos, ou de tradições orais registradas. Como a escrita foi inventada há menos de 500 anos no sudoeste da Ásia, toda a história humana anterior a esse período se enquadra no período da pré-história. 1.3 Assim como a escrita foi adotada em diferentes épocas e lugares, a transição da arqueologia pré-histórica para a arqueologia histórica, baseada em texto, Little, 1992, ocorre em diversos estágios. Na Europa Ocidental, por exemplo, a história propriamente dita começa com os gregos e romanos no sul e com a Idade Média no norte. Essa transição às vezes é ainda mais complicada por um obscuro período proto-histórico. Aqui, a arqueologia continua a fornecer a principal fonte de informação para as sociedades primitivas onde a escrita era conhecida, mas usada apenas para propósitos limitados. A relevância da arqueologia mundial. Vivemos hoje em uma era global, em que todas as cidades e regiões do mundo estão interligadas e onde culturas e ideologias se encontram em sociedades diversas e multiétnicas. No entanto,
Ainda existe uma profunda ignorância sobre os segmentos mais remotos da história humana, aqueles que se situam mais distantes no tempo ou em regiões relativamente pouco exploradas. Isso é ainda mais surpreendente dado o interesse público por sítios e vestígios antigos. Muitos europeus e norte-americanos, por exemplo, agora combinam algumas semanas na praia com uma visita a ruínas maias ou cidadelas micênicas. A arqueologia também tem escopo global, revelando-nos sobre sociedades letradas e não letradas, corrigindo o desequilíbrio de uma história baseada em documentos. Exemplos marcantes disso podem ser encontrados na Austrália e no sul da África, ambas áreas sem nenhum registro histórico escrito antes da chegada dos europeus e onde a arqueologia agora demonstra um rico passado pré-histórico. O estudo da pré-história mundial também nos encoraja a encarar o desenvolvimento humano em uma perspectiva de longo prazo. Isso pode ser visto mais claramente nos estágios iniciais da evolução humana, onde a expansão gradual da ocupação humana e a capacidade de lidar com ambientes variados e mutáveis são temas principais. A perspectiva ampla da pré-história apresenta uma visão similarmente de longo prazo da interação humana com o meio ambiente e nos permite levantar questões-chave sobre as origens da agricultura, o desenvolvimento das cidades e vários outros fenômenos que surgiram, aparentemente de forma independente, em diferentes partes do mundo. Essa perspectiva é ainda mais importante, visto que foi a agricultura que lançou as bases das sociedades complexas, da urbanização e dos estados, que tem sido uma característica proeminente dos últimos séculos. Assim, a pré-história mundial é esclarecedora e fortalecedora. É esclarecedora porque oferece uma perspectiva ampla, permitindo que os desenvolvimentos locais e regionais sejam melhor compreendidos. Também permite que eventos e circunstâncias do passado recente ou dos dias atuais sejam inseridos no contexto dos desenvolvimentos humanos que remontam a centenas ou milhares de anos. É fortalecedora porque documenta todo o passado humano e não se restringe aos atores políticos dominantes, como estados e impérios letrados, com sua rica iconografia, força militar e registros históricos. Ela nos conta como os bantus se espalharam pelo sul da África enquanto o Império Romano ascendia e caía, 2.500 quilômetros, 1.500 milhas, ao norte, totalmente alheios aos principais movimentos populacionais mais ao sul. Também documenta a vida de pessoas comuns, como cultivavam a terra ou pastoreavam, o que comiam e produziam, como enterravam seus mortos, assuntos sobre os quais as fontes históricas convencionais têm relativamente pouco a dizer. Também nos permite, cada vez mais, retificar o grave desequilíbrio que geralmente enfatiza as histórias e os papéis masculinos e desconsidera os femininos. O recente crescimento da arqueologia de gênero está lançando uma nova luz notável sobre a vida das mulheres nas sociedades pré-históricas e históricas primitivas. Uma breve história da arqueologia. Origens do Renascimento. As origens da arqueologia remontam a cerca de 500 anos na Europa, durante o Renascimento, Trigé 2006. Os estudos medievais foram limitados pela autoridade conferida a certos textos-chave que haviam sido transmitidos do mundo antigo. Entre eles, os principais foram a Bíblia e os escritos de autores clássicos, especialmente o filósofo grego do século IV a.C., Aristóteles. Nos séculos XV e XVI, uma série de desenvolvimentos importantes se uniram para criar os alicerces da ciência ocidental moderna. Um deles foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg em meados do século XV. Os livros tornaram-se mais baratos e mais facilmente disponíveis, e acompanharam uma disseminação gradual da alfabetização. A confiança em textos antigos também foi constantemente suplantada por novos conhecimentos derivados da observação direta e da experimentação. Ao mesmo tempo, a expansão econômica europeia levou a viagens ultramarinas, que trouxeram conhecimento sobre sociedades distantes e diversas. Os portugueses exploraram a costa da África e Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança para descobrir a rota das monções para a Índia em 1498. 6 anos antes, Cristóvão Colombo cruzou com sucesso o Atlântico Central e chegou às ilhas do Caribe. A conquista de Colombo foi logo seguida por desembarques europeus no continente centro-americano, que desencadearam os trágicos efeitos da conquista e das doenças que devastaram as sociedades indígenas da América Nativa. As viagens de descoberta trouxeram à Europa novas informações e uma nova curiosidade sobre as sociedades humanas e a tecnologia, que alimentaram diretamente a compreensão do passado europeu. Comparações foram feitas entre os povos encontrados nas terras recém-descobertas e os ocupantes pré-históricos da Europa. Joliffe, por exemplo, produziu imagens dos chamados antigos britânicos com pinturas corporais baseadas diretamente em suas aquarelas de nativos norte-americanos,
1.5, 1.6, que ele havia visto na Virgínia em 1585, Moser 1998. Avanços nos séculos 17 e 18, as primeiras escavações, foram os europeus que empreenderam essas viagens pelo mundo e, portanto, foram os primeiros a se deparar com a perspectiva completa da diversidade humana global. A arqueologia, no entanto, concentrou-se inicialmente em suas próprias terras do norte e oeste da Europa, e só mais tarde se tornou um meio de explorar o passado de outros povos. 1.7. As primeiras investigações sérias de monumentos pré-históricos britânicos começaram no século XVII, com as descrições e plantas de Stonehenge e Avebury, no sul da Inglaterra, por John Aubrey. A escavação sistemática começou apenas no final do século XVIII. Um exemplo pioneiro foi a escavação de túmulos de nativos americanos realizada por Thomas Jefferson em 1784, William Sabloff, 1993. Essas primeiras investigações arqueológicas foram inovadoras para a época, mas não conseguiram superar o problema mais fundamental da pré-história, o da cronologia. Em grande parte da Europa Ocidental, os estudiosos conseguiam traçar uma sequência histórica até as conquistas romanas do século I a.C. ou depois de Cristo. Autores romanos, incluindo César, falavam dos povos nativos que foram conquistados e, às vezes, daqueles que se encontravam logo além das fronteiras do Império. Arqueólogos nos séculos 17 e 18 foram cada vez mais capazes de reconhecer que muitos dos vestígios que estudavam eram pré-romanos, mas não tinham como estabelecer sua verdadeira idade. O problema foi agravado pelos estudiosos bíblicos, que estimaram a idade da Terra em apenas 6.000 anos. Desenvolvimentos no século XIX. Compreendendo a cronologia e a evolução, foi durante o século XIX que o problema da cronologia começou a ser resolvido e o estudo da arqueologia pré-histórica finalmente nasceu. Daniel 1975, Trigé 2006, Dias Andreu 2007. No início do século, os materiais arqueológicos começaram a ser classificados em sequências por meio de sua tecnologia. As ferramentas de pedra precederam as de metal e, entre estas, o bronze precedeu o ferro. O sistema de 13 idades da pedra, do bronze e do ferro foi estabelecido. Foi amplamente utilizado na Europa em meados do século XIX, embora seja importante observar que não foi aplicado a outros continentes, África, Austrália ou Américas, onde diferentes termos cronológicos foram desenvolvidos. Um estudo mais detalhado dos artefatos levou a uma crescente subdivisão das 13 idades europeias com base tanto na tecnologia quanto no estilo. A Idade da Pedra foi subdividida em Idade da Pedra Antiga ou Paleolítico, com ferramentas exclusivamente de pedra lascada ou lascada, e Nova Idade da Pedra ou Neolítico, com ferramentas de pedra polida. A Idade do Bronze e a Idade do Ferro também foram subdivididas em Antiga, Média e Tardia. Esses métodos tipológicos possibilitaram classificar os objetos em sequências que poderiam ser verificadas por escavação e, assim, fornecer uma cronologia relativa. Por exemplo, os diferentes tipos se seguiram na ordem correta em camadas sucessivas. Essas abordagens, no entanto, não revelaram idades exatas, nem a duração das diferentes fases ou estágios. Uma mudança crucial na compreensão do passado humano ocorreu em meados do século XIX, com 3 desenvolvimentos interligados. Daniel 1975, Grayson 1983. Primeiro, foi a demonstração, na década de 1830, de que ferramentas humanas primitivas de pedra lascada podiam ser encontradas nos cascalhos de rios europeus, associadas a restos de espécies extintas como o mamute e o rinoceronte lanoso. Isso indicou a grande idade das ferramentas humanas. Segundo, foi a descoberta casual de um esqueleto pré-moderno em uma caverna de calcário no Vale do Neander, no oeste da Alemanha, em 1856. Este foi o primeiro hominídeo fóssil, um Neandertal. 8. Ver página 30, a ser geralmente reconhecido como tal, e forneceu evidências do desenvolvimento de humanos modernos a partir de formas humanas arcaicas anteriores. O terceiro evento-chave foi a publicação de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, seguida por A Origem do Homem, em 1871, Boller, 1990. Em 1831, o jovem Charles Darwin, 1809 a 1882, embarcou em uma viagem de levantamento e exploração no navio Beagle, que mapeava a costa da América do Sul. Suas observações da diversidade das inter-relações das espécies de plantas e animais que encontrou e registrou o levaram,
nas décadas seguintes, a reconhecer o papel fundamental da seleção natural na formação do desenvolvimento de espécies individuais ao longo do tempo. Capítulo 2. Indivíduos bem-sucedidos dentro de uma espécie teriam maior probabilidade de se reproduzir e transmitir suas características aos seus descendentes, e assim características que conferiam uma vantagem, um bico mais longo, uma coloração diferente, se espalhariam por uma população. Em última análise, uma única espécie poderia ser dividida em subgrupos, cada um dos quais seria cada vez mais especializado e bem-sucedido em seu nicho ambiental específico. Isso poderia levar, eventualmente, à divisão de uma espécie em duas ou mais espécies separadas, cada uma das quais se tornaria cada vez mais diferente das outras à medida que, respectivamente, passassem por novas adaptações ao seu ambiente. A teoria de Charles Darwin foi revolucionária ao sugerir que a diversidade da vida não era resultado da criação divina, mas de processos naturais que ainda podiam ser observados nos dias atuais. Além disso, o que era verdade para os animais também poderia ser aplicado aos humanos. As visões de Charles Darwin o colocaram em conflito feroz com outros, que continuavam a sustentar que o relato da criação divina contido na Bíblia estava correto. Gradualmente, porém, sua teoria conseguiu obter aceitação geral como a explicação mais persuasiva para o desenvolvimento da diversidade da vida. Figura 1.9. Passou-se a reconhecer que os humanos, assim como outras espécies, não são fixos em sua forma ou comportamento, mas estão constantemente mudando em resposta às pressões e circunstâncias ao seu redor. O modelo de evolução por seleção natural recebeu ainda mais apoio dos avanços na genética, começando com os experimentos de melhoramento genético do botânico austríaco Gregor Mendel na década de 1860, que mostraram como características particulares são transmitidas de pais para filhos. Com o rápido desenvolvimento do conhecimento sobre o ácido desoxirribonucleico nos últimos 50 anos, os geneticistas agora são capazes de explicar em detalhes como a seleção natural darwiniana opera no nível do código genético. Para alguns, no entanto, esses novos entendimentos são indesejáveis, e muitas pessoas continuam a acreditar em uma visão criacionista, a de que o mundo e todas as espécies nele contidas foram criados na forma como os vemos hoje por ação divina. A arqueologia nos permite demonstrar que as visões criacionistas, embora profundamente erradas, são incompatíveis com as evidências do passado que estão disponíveis para nós. O registro fóssil da evolução humana, com seus numerosos e cada vez mais bem datados vestígios de espécies anteriores de hominídeos, indica claramente a constante mudança morfológica e comportamental que precedeu o desenvolvimento dos primeiros humanos modernos entre 350.000 e 200.000 anos atrás. A seleção natural não parou por aí. Até hoje, ainda estamos mudando continuamente, embora quase imperceptivelmente, em resposta a pressões seletivas. A tese de Charles Darwin sobre as origens humanas, juntamente com a descoberta dos fósseis de Neandertal e das primeiras ferramentas de pedra, sugeriu que a história humana remontava a muito mais tempo do que se supunha anteriormente e certamente não poderia ser acomodada dentro dos 6.000 anos oferecidos pelo período bíblico. Esse novo conhecimento permitiu que o estudo da pré-história humana começasse a sério. Métodos e técnicas. Embora a arqueologia permaneça, em essência, uma ciência da humanidade ou social, o estudo dos humanos e das sociedades humanas, ela também se baseia em uma série de outras disciplinas, incluindo as ciências física, química, biologia, botânica, geografia e geologia são empregadas para a descoberta e análise de materiais escavados, para compreender os modos de vida pré-históricos e para reconstruir características-chave dos ambientes em que viveram sociedades humanas anteriores. Os arqueólogos hoje fazem uso extensivo de computadores, tanto para registrar material em campo quanto para técnicas estatísticas e analíticas, como sistemas de informação geográfica e modelagem computacional. A maioria dos arqueólogos também estará familiarizada com a anatomia humana e animal e com as tecnologias usadas para criar os artefatos antigos que estudam. A dependência de uma gama tão ampla de outras disciplinas é uma característica fundamental da abordagem arqueológica. Datação. A construção de um período de tempo confiável tem sido um ingrediente essencial na construção de um conhecimento seguro do passado humano. Por mais de um século, os arqueólogos tomaram emprestados 3 princípios básicos da geologia para fornecer bases para períodos de tempo em todo o mundo. Lyman et al., 1997. O primeiro deles é o princípio da superposição, que afirma que, se uma sequência de sedimentos não for misturada e perturbada,
As camadas mais antigas estarão na base. Essas camadas sedimentares são chamadas de estratos, que juntos formam a estratigrafia. Embora essa relação pareça simples e até autoevidente, sua lógica é fundamental em termos de posicionamento de camadas sedimentares para ajudar a construir cronologias em todas as partes do mundo. Relacionado à superposição está um segundo princípio, o princípio da associação, que afirma que materiais encontrados próximos uns dos outros tendem a datar aproximadamente do mesmo período. Animais muito diferentes prosperaram no passado, por exemplo, mamutes lanosos, mas podemos deduzir que qualquer fóssil ou artefato humano encontrado na mesma camada que um fóssil daquele animal extinto deve ter idade semelhante. O terceiro princípio, relacionado ao segundo, é o princípio dos estratos identificados por fósseis, artefatos, como já observado, como diferentes animais existiram no passado. Quando fósseis de certas espécies ocorrem juntos, a idade desses depósitos pode ser estabelecida. O mesmo princípio é útil em arqueologia porque diferentes grupos no passado usaram tipos únicos de artefatos, que, quando ocorrem juntos, fornecem uma estimativa aproximada da idade. Esses três princípios fornecem a base de todas as técnicas de datação arqueológica, pois os profissionais dessas áreas os utilizam para avaliar o contexto em que as amostras para datações absolutas são obtidas. Com esses princípios em mente, outros métodos podem ser usados para atribuir idades absolutas e numéricas aos depósitos e aos materiais que eles contêm. Datação por radiocarbono. No final da década de 1940, um cientista de Chicago, Willard B. 1908 a 1980, desenvolveu a primeira técnica de datação absoluta, a datação por radiocarbono, também conhecida como datação por carbono 14 ou carbono 14. O método é amplamente aplicável a materiais arqueológicos orgânicos, por exemplo, carvão, ossos e conchas. A resultante revolução do radiocarbono trouxe muitas surpresas, entre as quais que o período pré-histórico tardio europeu foi 2 vezes mais longo do que se supunha anteriormente e que as origens da agricultura ocorreram muito antes do que se pensava originalmente. A datação por radiocarbono depende do decaimento previsível em nitrogênio do isótopo instável carbono 14. A datação por radiocarbono continua sendo o método de datação absoluta mais importante para o período posterior a 40 mil anos atrás. O carbono está presente em todos os seres vivos, entrando nas plantas através do processo de fotossíntese, e depois nos animais, que as comem, e subindo pela cadeia alimentar. O carbono ocorre em 3 isótopos com propriedades químicas semelhantes, cada um com um peso atômico diferente: carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Destes, o carbono 12 e o carbono 13 são estáveis, enquanto o carbono 14 é instável, pois é radioativo. Leva cerca de 5.730 anos para que metade da quantidade de carbono 14 em uma amostra se decomponha, um período conhecido como meia-vida. Como a razão entre carbono 14 e os isótopos estáveis carbono 12 e carbono 13 é conhecida, a quantidade original de carbono 14 na amostra no momento da morte pode ser estimada. Métodos modernos de detecção de quantidades remanescentes de carbono 14 em amostras, incluindo espectrômetros de massa com acelerador, datação por espectrometria de massa com acelerador, são muito precisos. E uma estimativa precisa da quantidade de carbono 14 que decaiu em uma amostra desde a morte do organismo pode ser transformada em uma datação por radiocarbono usando a meia-vida. A principal suposição exigida pela datação por radiocarbono, no entanto, é que a produção de carbono 14 na atmosfera superior permaneceu constante. Comparações de amostras datadas pelo método do radiocarbono e por outros métodos independentes, por exemplo, dendrocronologia, demonstraram que este não é o caso. A produção de carbono 14 atmosférico flutuou ao longo dos últimos milênios, sendo às vezes menor e às vezes maior do que a atual. As datações por radiocarbono são, portanto, calibradas em relação a outros métodos de datação para fornecer uma data verdadeira do calendário a partir da aparente idade do radiocarbono. Datação por potássio-argônio. A datação por radiocarbono é eficaz em materiais com até 40 mil anos de idade. Além dessa data, a quantidade de carbono radioativo remanescente é muito pequena para uma medição precisa. Portanto, não pode ser aplicada ao estudo das origens humanas ou ao período da Idade da Pedra Antiga inferior e média. Outros métodos radiométricos, no entanto, foram desenvolvidos para abranger esses períodos, incluindo a datação por potássio-argônio. Este método emprega um princípio de decaimento radioativo semelhante ao do radiocarbono,
só que mede o decaimento do isótopo potássio 40 em argônio 40. O potássio 40 tem uma meia-vida, o tempo que metade dele leva para decair, de 1,25 bilhão de anos, muito maior que o carbono 14. Em princípio, qualquer rocha que tenha acabado de resfriar de um estado fundido possui o isótopo radioativo potássio 40, mas não argônio 40, pois este último é expelido como gás durante o aquecimento do magma vulcânico. Esse aquecimento, portanto, zera o relógio radiométrico. À medida que a evolução avança, mais e mais argônio 40 é produzido e aprisionado na rocha à medida que o potássio 40 decai. Como a taxa de decaimento radioativo é conhecida, a quantidade de argônio 40 produzida é uma medida de tempo. Este método é especialmente útil na datação de rochas vulcânicas, lavas e quedas de cinzas, tufos. Um método variante mais recente, a datação argônio-argônio, argônio 39/argônio 40, tem geralmente substituído a abordagem tradicional potássio-argônio. Este método é mais preciso e requer amostras menores, às vezes um único cristal, e permitiu maior refinamento no estabelecimento de cronologias regionais e globais. Série urânio. O método de datação da série urânio, ou urânio, é outro exemplo de um método que utiliza o decaimento radioativo como medida de tempo. Depende da observação de que o urânio ocorre naturalmente em pequenas quantidades praticamente em todos os lugares e que é solúvel em água, enquanto os produtos de seu decaimento radioativo, frequentemente chamados de produtos filhos, tório e protactínio, não o são. Sparks 1992. Quando o urânio é depositado a partir de águas subterrâneas, como, por exemplo, em uma estalagmite ou estalactite recém-formada, o mineral inicialmente não conterá produtos filhos. Estes se acumularão posteriormente em seu interior a uma taxa diretamente proporcional à taxa de decaimento do urânio. A razão entre os produtos filhos e o urânio pode então ser usada para estimar o tempo decorrido desde que o urânio precipitou das águas subterrâneas, ou seja, no caso de um fluxolito, o momento em que se formou. A datação por série urânio é mais confiável quando aplicada a fluxolitos de cavernas ou a substâncias semelhantes. Em teoria, pode ser aplicada a ossos fósseis, uma vez que ossos frescos contêm pouco ou nenhum urânio, e urânio em um fóssil deve, portanto, ter sido absorvido de águas subterrâneas após o sepultamento. Uma de suas aplicações mais importantes foi no estudo das origens humanas. Em cima de Los Huesos, na Espanha, por exemplo, demonstrou-se que fósseis humanos haviam se acumulado há mais de 500 mil anos. Ressonância de spin eletrônico. O método de datação por ressonância de spin eletrônico é frequentemente usado para datar o esmalte dentário em restos mortais humanos e animais. O esmalte dentário é cristalino e, como muitos cristais, contém falhas. Essas falhas acumulam elétrons a uma taxa proporcional à quantidade e ao tipo de radiação presente em qualquer contexto em que o dente tenha sido depositado após a morte. Grum 1993. As principais fontes de radioatividade são quantidades minúsculas, mas quase onipresentes, de urânio, tório e potássio radioativo que ocorrem naturalmente. A ressonância de spin eletrônico é essencialmente uma técnica de laboratório para medir o número de elétrons aprisionados desses elementos. A taxa anual de radiação, ou dose anual de radiação, pode ser medida em campo e, se assumirmos que ela permaneceu constante ao longo do tempo, o número de elétrons aprisionados reflete diretamente o número de anos desde o sepultamento. Na prática, a ressonância de spin eletrônico enfrenta muitos obstáculos, dos quais o mais sério é a possibilidade de que os dentes em qualquer local tenham passado por uma história complexa com o ambiente de sepultamento. Ainda assim, as datações por ressonância de spin eletrônico são amplamente citadas no estudo das origens humanas. Em grande parte porque a ressonância de spin eletrônico é comumente a única técnica disponível para datar importantes sítios arqueológicos ou fósseis que não possuem materiais adequados para datação por radiocarbono ou que estão além do alcance do método por radiocarbono, ou seja, antes de cerca de 40 mil anos atrás. Datação por luminescência. Uma técnica aplicável tanto a materiais mais antigos quanto mais recentes é a datação por luminescência. Assim como a ressonância de spin eletrônico, ela se baseia no fenômeno natural de que minerais como quartzo e feldspato absorvem radiação de seus arredores a uma taxa regular e mensurável ao longo de centenas ou milhares de anos. A energia retida pode ser liberada como fótons pelo aquecimento desses materiais em laboratório. E a quantidade de energia liberada é diretamente proporcional ao tempo decorrido desde a última exposição direta da amostra ao calor. No caso da termoluminescência,
ou a luz solar. Luminescência opticamente estimulada. Luminescência opticamente estimulada. A termoluminescência pode ser usada para datar materiais que foram aquecidos no passado, por exemplo, cerâmica ou lareiras. A luminescência opticamente estimulada, por outro lado, pode determinar quando os sedimentos foram expostos à luz solar pela última vez e, portanto, pode datar a formação de depósitos soterrados revelados durante a escavação. A datação por luminescência é um método de datação poderoso, embora a imprecisão inerente à técnica torne menos útil para materiais de milênios recentes do que a datação por radiocarbono. Ela tem a vantagem particular de poder ser empregada em circunstâncias em que restos orgânicos não sobreviveram, de modo que a datação por radiocarbono não é possível. Paleomagnetismo. Existem outros métodos de datação que não envolvem a medição de materiais radioativos. Um dos mais comuns é o paleomagnetismo. Sabe-se que os polos norte e sul da Terra invertem sua polaridade magnética ao longo do tempo. Em algum momento no futuro, as agulhas de nossa bússola apontarão para o sul em vez de para o norte. Minerais metálicos em sedimentos e lavas se alinham de acordo com essa polaridade normal, como hoje, ou invertido. Os sedimentos podem ser amostrados e analisados quanto à sua orientação magnética e inclinação, determinando se os sedimentos são normais ou invertidos. Uma sequência paleomagnética é frequentemente construída para as camadas estratigráficas de sedimentos ou lavas em uma determinada localidade pré-histórica, e essa sequência paleomagnética específica do sítio pode então ser comparada com uma sequência mestre para um possível ajuste. O paleomagnetismo em si não data um sítio, mas esses eventos paleomagnéticos podem frequentemente ser vinculados a datas absolutas ou outros marcadores cronológicos. Datação por anéis de árvore. Um método de datação muito comum e imensamente útil continua sendo a datação por anéis de árvore, ou dendrocronologia. Baseia-se na contagem dos anéis de crescimento das árvores. Muitas espécies de árvores crescem apenas durante parte do ano, produzindo um anel de crescimento anual que reflete as condições ambientais vivenciadas pela árvore. Anéis estreitos indicam condições precárias de crescimento, e anéis mais largos, condições mais favoráveis. Assim, anéis individuais fornecem um histórico ambiental para a vida útil da árvore, especialmente em relação ao clima. As datações por anéis de árvore podem ser extraordinariamente precisas. Os especialistas em dendrocronologia às vezes conseguem estabelecer o ano civil em que uma árvore morreu e, ocasionalmente, até mesmo a estação de um ano específico. O ano em que uma árvore morreu ou foi derrubada, no entanto, pode não ser a mesma data do evento cultural ao qual está associada. Uma análise cuidadosa do contexto da madeira é necessária para determinar se a datação dos anéis das árvores está confiavelmente associada a um episódio específico de construção. Múltiplos espécimes da mesma idade encontrados juntos fornecem um marcador cronológico mais forte do que pedaços de madeira com data única. Longas sequências ou cronologias são criadas comparando padrões de crescimento dos anéis das árvores vivas com padrões de anéis de árvores mortas. Por exemplo, uma amostra de núcleo retirada de uma árvore viva pode remontar a 100 anos ou mais. Madeiras de árvores muito mais antigas, preservadas em condições áridas ou alagadas, ou incorporadas em edifícios antigos, também podem ser extraídas, permitindo que os especialistas em dendrocronologia procurem por qualquer sobreposição nos registros de anéis, que serão marcados por uma sequência de larguras de anéis semelhantes. Anéis sobrepostos permitem que pedaços de madeira sejam unidos em uma cadeia de espécimes cada vez mais antigos, produzindo uma cronologia composta de anéis de árvore para uma espécie específica. A dendrocronologia continua sendo um dos principais métodos independentes de datação que ajudam a calibrar as cronologias de datação por radiocarbono. Outros métodos de campo e de laboratório. Além dos métodos para reconstruir cronologias, a arqueologia aplica muitas técnicas para recuperar, registrar e reconstruir objetos, paisagens e ambientes. O arqueólogo vai a campo munido de uma série de novas técnicas e abordagens. Algumas delas serão praticadas à medida que o trabalho de campo avança, o planejamento e o registro de camadas e construções, agora geralmente usando tecnologia laser moderna. A triagem, peneiramento, da terra escavada para garantir que nenhuma descoberta seja perdida. A coleta e rotulagem de amostras para datação ou análise. A tecnologia também terá sido importante antes do início do trabalho de campo. Fotografia aérea, detecção e alcance por luz. Light Detection and Ranging, aerotransportado para localizar locais. Prospecção geomagnética ou resistividade para identificar características subterrâneas.
como fossos e lareiras. Quando a temporada de campo termina, o trabalho continua em laboratórios, onde as amostras coletadas são analisadas em busca de restos de fitólitos, partículas minúsculas de sílica de células vegetais, pólen ou sementes, em busca de vestígios de fabricação e desgaste em artefatos de pedra e metal, em busca de depósitos orgânicos sobreviventes na estrutura de vasos de cerâmica, em busca de restos de fauna e humanos. Renfrew e Ba em 2016. Uma adição recente à gama de técnicas para o estudo de restos orgânicos tem sido a recuperação e análise de ácido desoxirribonucleico fóssil, segmentos preservados do código genético recuperados de ossos ou sementes e usados para reconstruir as relações entre espécies passadas e presentes. Isso tem sido especialmente útil para nossa compreensão da origem e disseminação de plantas e animais domesticados, e também tem sido aplicado à questão das origens humanas modernas. Capítulo 4. Reconstruindo ambientes antigos. Uma ampla gama de tipos de evidências pré-históricas pode ser empregada em tentativas de reconstrução de ambientes. Uma das mais comumente utilizadas é o estudo de núcleos de águas profundas e dos isótopos que eles contêm. Durante períodos mais quentes, à medida que o gelo polar e as geleiras derretem, o nível do mar sobe, produzindo águas oceânicas com uma porcentagem maior de isótopo de oxigênio oxigênio 16. Durante períodos mais frios, grande parte da água oceânica fica retida na forma de camadas de gelo e geleiras, armazenando efetivamente grandes quantidades do isótopo mais leve oxigênio 16 e criando oceanos com maiores porcentagens do isótopo mais pesado oxigênio 18. Esses períodos de condições globais mais frias e mais quentes se refletem em mudanças na proporção dos isótopos de oxigênio oxigênio 16 e oxigênio 18 encontrados nas conchas de foraminíferos microscópicos, ou forames. Um tipo de protozoário com concha. Testemunhos retirados do leito marinho contém inúmeras camadas que se acumularam continuamente ao longo de muitos milênios, as quais podem ser datadas por meio de vários métodos. Examinar a química de foraminíferos encontrados em camadas específicas desses testemunhos de águas profundas pode fornecer informações sobre estágios glaciais e interglaciais que remontam a dezenas de milhões de anos. Um método fundamental para reconstruir ambientes antigos é a análise de pólen, conhecida como palinologia. O pólen preservado em leitos de lagos, pântanos ou sedimentos de terras áridas pode revelar mudanças nos padrões de vegetação ao longo do tempo. A técnica normalmente envolve a perfuração em um ambiente de pântano e a extração de um testemunho contínuo de depósito que pode ter vários metros de comprimento. A coleta de amostras das frequências absolutas e relativas de pólen em pontos regulares ao longo do testemunho fornece detalhes sobre a mudança de espécies. Isso pode servir como um indicador para as mudanças climáticas, temperatura e precipitação, e também pode revelar o impacto de atividades humanas, como o desmatamento e a agricultura de cereais. Uma escala cronológica pode ser fornecida pela datação por carbono 14 de materiais orgânicos dentro do núcleo. A análise de pólen, palinologia, é um método fundamental para compreender a interação humana com o meio ambiente e revela o impacto progressivamente invasivo da atividade humana no mundo natural ao longo dos últimos 10.000 anos. Além de seu uso na datação por carbono 14, os isótopos de carbono também podem ajudar a reconstruir os tipos de plantas em um ambiente antigo. A proporção do isótopo de carbono carbono 12 para carbono 13 nos solos pode ser uma indicação da proporção das chamadas plantas do tipo via fotossintética 3, principalmente árvores, arbustos e gramíneas montanhosas, que vivem em montanhas, em relação às plantas do tipo via fotossintética 4, principalmente gramíneas que gostam de calor, e, portanto, fornece uma pista importante para a presença de ambientes mais fechados ou mais abertos. Da mesma forma, esses isótopos de carbono podem ser medidos nos dentes e ossos de animais herbívoros, o que também pode dar uma indicação da quantidade relativa de alimentos vegetais do tipo via fotossintética 3 a via fotossintética 4 em suas dietas. Outros isótopos, notadamente os de estrôncio e oxigênio, podem ser medidos em dentes e ossos humanos e comparados com o ambiente local, onde houver uma diferença significativa. Isso implica que o indivíduo amostrado passou os primeiros anos, na época em que seus dentes estavam se formando, em uma região de geologia contrastante. Isso pode, portanto, fornecer evidências da mobilidade humana, e aplicações recentes mostraram quanto mais pessoas na Europa pré-histórica, por exemplo, viajaram distâncias significativas durante suas vidas do que se acreditava anteriormente. Genética em arqueologia. No estudo da evolução humana,
Especialmente, a genética revolucionou nossa compreensão do passado. A genética molecular, de fato, combina dois ramos distintos de análise: estudos baseados em inferências extraídas do material genético, ácido desoxirribonucleico, de populações vivas, e aqueles que se baseiam na extração de ácido desoxirribonucleico diretamente de restos mortais humanos antigos. O primeiro demonstrou que as populações humanas modernas são muito mais diversificadas geneticamente na África do que em outras partes do mundo. Uma descoberta que corrobora a tese de que as populações humanas modernas fora da África descendem de um subconjunto da população africana original. Isso indica que os humanos modernos, Homo sapiens, se originaram na África e se espalharam a partir de lá. Ver capítulo 4. A segunda categoria de análise envolve a extração de ácido desoxirribonucleico diretamente de restos mortais. Este chamado ácido desoxirribonucleico antigo, às vezes abreviado para ácido desoxirribonucleico antigo, tem o potencial de documentar as inter-relações genéticas de todos os hominídeos vivos e mortos, mas é comprometido pela decomposição a qual os materiais orgânicos, incluindo o ácido desoxirribonucleico, estão sujeitos. Como resultado, apenas em casos raros foi preservado o ácido desoxirribonucleico antigo suficiente em restos humanos antigos para uma análise bem-sucedida. Avanços recentes nas técnicas de ácido desoxirribonucleico antigo, no entanto, começaram a produzir alguns resultados surpreendentes. Eles mostraram, por exemplo, que os humanos modernos cruzaram com nossos parentes próximos, os neandertais, e com outro grupo siberiano extinto, os denisovanos. Além disso, tais análises revelam que o cruzamento proporcionou aos humanos modernos uma resposta imunológica aprimorada, tornando-nos mais resistentes a doenças. O ácido desoxirribonucleico antigo também tem sido aplicado com sucesso ao estudo do desenvolvimento e da disseminação da pecuária doméstica desde o fim da última era glacial. Capítulo 6. Tais técnicas fornecem evidências da ancestralidade das características físicas dos primeiros humanos, mas não nos informam diretamente sobre o comportamento humano. Afinal, é o nosso comportamento que nos torna humanos, e não simplesmente a genética ou o físico. Para isso, evidências arqueológicas, a criação de ferramentas, o uso do fogo, roupas e abrigos e, em períodos mais recentes, enterros e simbolismo, são nossa principal fonte. Estudos detalhados de ferramentas de pedra deram insights sobre a capacidade cognitiva mutável dos ancestrais humanos, e um testemunho ainda mais vívido é fornecido pelo desenvolvimento, nos últimos 100,000 anos, de enterros formais, ornamentos pessoais e representações simbólicas, como estatuetas e arte rupestre. Trabalho de campo arqueológico. Juntamente com as técnicas de laboratório, o trabalho de campo continua a desempenhar um papel central na arqueologia. Somente a escavação pode fornecer acesso direto às camadas enterradas, revelando estratigrafias, recuperando artefatos e permitindo o estudo em primeira mão de vestígios no local original. Muitas escavações hoje são financiadas por empreendedores antes da abertura de pedreiras ou obras de construção. 1.11. Outras são realizadas com questões específicas de pesquisa em mente. Novas técnicas, como escaneamento a laser e fotomodelagem tridimensional, estão fornecendo registros cada vez melhores dos depósitos escavados e, às vezes, estendem-se além da trincheira para a paisagem circundante. Muitas campanhas de campo hoje não envolvem escavação, mas sim a coleta ou recodificação de material arqueológico existente na superfície do solo. A arqueologia fora do sítio ou de levantamento permite a exploração de padrões mais amplos de ocupação humana, na escala de cidades, vilas e fazendas individuais. Aqui, mais uma vez, novas tecnologias em campo e em laboratório estão revolucionando o processo, com o sistema de posicionamento global para mapear sítios e achados com rapidez e precisão na paisagem, e o sistema de informação geográfica para analisar suas interrelações. Teoria arqueológica. Há muita literatura arqueológica sobre interpretação e teoria. Isso ocorre porque não basta simplesmente descrever o tempo e aparência de coisas e eventos. Também precisamos explicar por que eles aconteceram. Responder a essa pergunta requer fazer suposições e reunir evidências fragmentadas, e a teoria ajuda o arqueólogo a ter clareza sobre o que está sendo assumido e como as evidências foram interpretadas.
Teorias orientam nosso uso de métodos e trabalham com elas para construir nossos modelos e explicações sobre pessoas e mudanças no passado. A multiplicidade de visões e abordagens pode às vezes parecer confusa, mas é sintomática da natureza do empreendimento, de humanos estudando a si mesmos. Arqueologia processual e pós-processual. Antes de 1950, grande parte da arqueologia se concentrava no registro de artefatos e na classificação deles em culturas específicas. A pouca explicação sobre mudanças existente baseava-se em hipóteses de difusão e migração, descritas abaixo, nas quais as mudanças culturais eram vistas como tendo sido causadas pela influência de um povo externo ou pelo influxo de novos povos. Na década de 1950, no entanto, os arqueólogos ficaram cada vez mais insatisfeitos com esse tipo de explicação. Ficou claro, a partir de exemplos etnográficos e históricos, que os processos internos eram geralmente mais significativos do que as forças externas. As sociedades não eram simplesmente receptoras passivas de mudanças introduzidas de fora. Para compreender adequadamente as sociedades pré-históricas, portanto, novos tipos de pensamento eram necessários. Foi nesse contexto que a arqueologia processual, às vezes chamada de nova arqueologia, surgiu na década de 1960. Ela recebe esse nome devido ao foco que colocava no processo cultural, não simplesmente registrar o que havia acontecido no passado, mas compreender como e por quê. O desenvolvimento da arqueologia processual na década de 1960 está associado particularmente aos nomes de Lewis Binford, 1931 a 2011, Binford 1972, na América do Norte, 1.12, página 36, e Davy Clarke, 1937 a 1976, Clarke 1968, na Grã-Bretanha. Os proponentes da nova abordagem basearam-se fortemente em paralelos etnográficos para interpretar as características encontradas no registro arqueológico e compreender as sociedades pré-históricas como entidades reais e funcionais. Ao mesmo tempo, desejavam afastar-se dos usos fáceis anteriores da analogia etnográfica, enfatizando que os modelos extraídos da etnografia devem ser testados independentemente em relação às evidências arqueológicas. O conceito de teste foi um elemento-chave da nova abordagem. Métodos explícitos de raciocínio foram muito utilizados, notadamente a técnica hipotético-dedutiva, na qual os arqueólogos buscavam gerar hipóteses que, em seguida, testavam em relação ao material arqueológico. A arqueologia processual também estava intimamente associada à visão da cultura como adaptação e ao papel fundamental desempenhado pelo ambiente na geração de mudanças nas sociedades humanas. Uma característica importante da nova arqueologia foi o foco nos processos de formação, os processos que afetaram a sobrevivência de materiais do passado e a formação do registro arqueológico. O arqueólogo americano Michael Schiffer, 1987, fez importante distinção entre transformações culturais, processos de transformação cultural, e transformações naturais, processos de transformação natural. As primeiras se relacionam com as atividades humanas, como os sítios foram construídos e usados, como os artefatos foram mantidos ou descartados em fossas de lixo ou depositados em sepulturas, e as últimas, com processos naturais como decadência, perturbação geológica e alagamento. Alguns arqueólogos desejaram estender o estudo dos processos de formação para criar um corpo de teoria de médio alcance, que abrangeria toda a interface entre os dados arqueológicos brutos e as conclusões gerais que podem ser extraídas deles. Outros arqueólogos buscaram informações semelhantes vivendo entre sociedades tradicionais e observando como suas atividades seriam representadas no registro arqueológico. Um exemplo clássico dessa etnoarqueologia foi o trabalho de Lewis Binford entre os Nunamiut, um grupo de caçadores-coletores móveis no Alasca. Intimamente relacionado a essas questões de correspondência de vestígios arqueológicos com as atividades que os criaram está o campo da arqueologia experimental, no qual tarefas ou objetos do passado são replicados e então comparados com os vestígios arqueológicos. 1.13. Experimentos desse tipo lançaram luz sobre uma ampla gama de questões arqueológicas, desde a produção de sílex e metalurgia até técnicas de construção e terraplenagem. Eles foram usados, por exemplo, para ajudar a entender como os enormes blocos de pedra de Stonehenge, no sul da Inglaterra, poderiam ter sido transportados para o sítio e erguidos. A metodologia clara da arqueologia processual, aliada ao uso extensivo de métodos quantitativos e analogia etnográfica, marcou um grande avanço em relação às abordagens anteriores, menos rigorosas,
para a compreensão do passado humano. Alguns arqueólogos hoje se descreveriam como processualistas. Desde a década de 1980, no entanto, abordagens alternativas têm se desenvolvido, desafiando os pressupostos da arqueologia processual. Essa escola de pensamento posterior, comumente chamada de pós-processualista, rejeita a ideia de que possamos alcançar conhecimento objetivo do passado e questiona a dependência da arqueologia processual em metodologias rígidas específicas, como, por exemplo, a abordagem hipotético-dedutiva. Outros temas que emergiram na arqueologia pós-processual incluem a arqueologia feminista, o papel das mulheres no passado e como arqueólogas hoje, a arqueologia da etnia e da identidade, como os grupos usam a cultura material para expressar sua solidariedade e distinção, e o conceito de multivocalidade, a ideia de que os arqueólogos não devem buscar uma única leitura oficial do passado humano, mas aceitar a validade de múltiplas interpretações alternativas, incluindo as de diferentes membros de uma equipe de campo de escavação arqueológica e especialmente aquelas de sociedades tradicionais vivas cujo passado está sendo estudado. Oder 1998, Johnson 2009. A fluidez da arqueologia pós-processual tem sido vista como uma atração por alguns e um risco por outros. No entanto, levou a um reconhecimento mais amplo do importante papel desempenhado pelo simbolismo, sistemas de crenças e indivíduos nas sociedades humanas. Os estudos arqueológicos mais recentes baseiam-se em elementos tanto da tradição processual quanto da pós-processual, ecologia cultural e teoria da agência. Por meio da teoria processual e pós-processual, os arqueólogos desenvolveram diversas abordagens buscando estudar os mecanismos de mudança no passado. Uma das mais importantes é o conceito de ecologia cultural. Uma das principais causas da mudança na sociedade humana tem sido a resposta dessas sociedades aos desafios e oportunidades de seus ambientes. A ecologia cultural tornou-se influente na arqueologia norte-americana nas décadas de 1940 e 1950 por meio do trabalho de Julian Stewart, 1902 a 1972, Stewart, 1955, e Leslie Witt, 1900 a 1975, Witt, 1959. O trabalho de Stewart sobre o papel da irrigação na ascensão das primeiras sociedades estatais, capítulo 6, foi um exemplo clássico da abordagem ecológica cultural. Ele se concentrou na maneira como essas sociedades extraíam suas necessidades de subsistência de seu ambiente e no impacto que isso tinha em outros aspectos da cultura. O arqueólogo da Universidade de Harvard, Gordon Willey, 1913 a 2002, utilizou uma abordagem ecológica cultural para interpretar 1500 anos de padrões de assentamento no Vale do Viru, no Peru. Em um contexto de mudanças ambientais, a ecologia cultural pode ser uma ferramenta poderosa para interpretar práticas sociais, padrões de assentamento e mudanças culturais. Os oponentes argumentam, no entanto, que explicações como essas dão atenção insuficiente aos padrões específicos de comportamento cultural ou ao papel dos indivíduos como agentes de mudança. As sociedades não são entidades monolíticas, mas consistem em indivíduos, cada um com percepções, objetivos e desejos. Essa perspectiva está por trás do recente desenvolvimento da teoria da agência na arqueologia, que considera os indivíduos do passado como atores com conhecimento, embora limitados em grande medida pelas tradições, normas e crenças da sociedade em que vivem. Eles são capazes, dentro de certos limites, de efetuar mudanças e alcançar objetivos específicos. Dobres e Roube, 2000. Enquanto Leslie Witt e os outros ecologistas culturais consideravam os indivíduos do passado como sem importância, a teoria da agência destaca o impacto dos indivíduos. A teoria da agência não é, no entanto, uma reversão às visões de história política do século XIX, que viam o passado como uma sequência de reis e dinastias, mas sim uma tentativa de explicar a mudança em termos de indivíduos vivendo em sociedades, modelos comuns em arqueologia. Armados com as várias teorias e métodos descritos acima, os arqueólogos trabalham para compreender e comparar a forma de diferentes sociedades e mecanismos de mudança cultural, inovação, difusão, emulação e migração. Um desses mecanismos é a inovação, quando um novo artefato ou técnica, fabricação de cerâmica, fundição de bronze ou escrita, por exemplo, é desenvolvido. Tais desenvolvimentos frequentemente surgem de tecnologias pré-existentes desenvolvidas para outro propósito, e é a transferência desse conhecimento para um novo domínio que dá origem à inovação.
Um bom exemplo recente dessa transmissão é a adaptação do tradicional lagar de vinho ou azeite na Alemanha do século XV para criar a imprensa europeia. A arqueologia lida tanto com processos de longo prazo quanto com eventos de curto prazo. Pompeia, no sul da Itália, devastada por uma erupção vulcânica em 24 de agosto de 79, assim como outros sítios famosos, fornece uma ilustração vívida do caráter instantâneo de algumas descobertas arqueológicas, selados no tempo. Sob camadas de material vulcânico, encontram-se restos mortais de indivíduos, seus animais de estimação e seus pertences. A maioria das descobertas arqueológicas rotineiras também revela momentos no tempo: uma carcaça de animal abatida, uma ferramenta quebrada descartada, um corpo enterrado com oferendas funerárias. Estes podem fornecer instantâneos da vida de indivíduos e comunidades comuns há muitos milênios, mas, além dessa capacidade de revelar e estudar momentos individuais no tempo, a arqueologia se caracteriza, acima de tudo, por sua enorme profundidade temporal, que remonta a milhões de anos. As origens da linhagem dos hominídeos e aos primeiros fabricantes de ferramentas de pedra. Essa perspectiva única nos permite compreender o desenvolvimento dos humanos e das sociedades humanas em um contexto de mudanças de longo prazo e considerar períodos recentes do passado humano à luz dos milhares ou mesmo centenas de milhares de anos que os precederam. Uma perspectiva temporal tão profunda transmite insights especiais, que se repetem como 5 temas principais nos capítulos seguintes: a importância das mudanças climáticas, migração, domesticação, urbanismo e desigualdade social. Mudanças climáticas. Desde pelo menos 700 mil anos atrás, o clima mundial tem experimentado uma série irregular de flutuações dramáticas entre condições quentes e frias. Os períodos frios foram caracterizados pelo avanço das camadas de gelo no hemisfério norte e pela acentuada aridez nos trópicos. Essas eras glaciais ocorreram em um ciclo de cerca de uma a cada 100.000 anos, com curtos períodos quentes ou interglaciais com cerca de 10 mil anos de duração entre eles. A severidade do clima durante a última era glacial teria imposto um severo freio ao desenvolvimento das sociedades humanas. É muito provável que a capacidade de adaptação a condições em rápida mudança tenha sido a chave para a sobrevivência e o sucesso humanos. Para isso, o desenvolvimento da tecnologia e o controle do fogo teriam sido cruciais, pois permitiram que o que era originalmente uma espécie tropical se espalhasse para o norte, para ambientes mais frios, e lidasse com as mudanças ambientais de curto prazo que encontraram. Tal adaptação, no entanto, não pode ter sido um processo indolor, mas deve ter sido acompanhada, às vezes, por fome e morte. À medida que as comunidades humanas superavam a capacidade dos recursos para sustentá-las quando as circunstâncias ambientais mudavam, o clima pós-glacial, geralmente benigno, permitiu que sociedades complexas prosperassem, mas também produziu eventos excepcionais que devastaram lares e meios de subsistência, além de mudanças de longo prazo, como a seca do Saara, que forçaram as sociedades a se ajustarem e se realocarem. Hoje, as pressões e os perigos das mudanças climáticas estão constantemente nas notícias e representam uma ameaça significativa à estabilidade dos ecossistemas humanos. Mas a questão remonta a um passado distante: migração. A longo prazo, as comunidades humanas raramente permaneceram estáticas, mas se moveram de forma inteira ou fragmentada, conforme as circunstâncias ou oportunidades exigiam ou permitiam. O povoamento inicial do mundo, a partir de uma terra natal africana, é a primeira e mais significativa das migrações humanas, mas foi seguida por muitas outras em diversas escalas. Algumas estavam ligadas à adoção da agricultura, à medida que comunidades agrícolas bem-sucedidas se expandiam e absorviam ou substituíam caçadores-coletores. Outras podem ter envolvido conflitos. Análises de ácido desoxirribonucleico antigo e isótopos estáveis estão colocando o reconhecimento da migração pré-histórica inicial em uma base mais segura e revelando grandes eventos populacionais que até então eram difíceis de discernir. A migração, assim como as mudanças climáticas, é uma preocupação moderna com uma longa história. Domesticação. A adoção de plantas e animais domesticados é um dos 4 principais pontos de virada no passado humano, junto com as origens humanas modernas, a urbanização e a industrialização. As primeiras sociedades dependentes da caça, coleta de alimentos e pesca eram limitadas pela produtividade do ambiente natural. No entanto, com a introdução da agricultura, as populações cresceram rapidamente e novos tipos de comunidades centradas em assentamentos rurais surgiram em todos os continentes habitados, exceto na Austrália. Ao mesmo tempo,
A agricultura exigia um gasto cada vez maior de energia e prendia as pessoas à terra. Não era uma opção fácil. As comunidades agrícolas hoje ocupam praticamente todos os cantos do globo onde plantas podem ser cultivadas e animais criados. Como isso surgiu é um tema-chave dentro da história humana mais ampla, o urbanismo. Outro ponto de virada fundamental no passado humano foi o surgimento daqueles grandes assentamentos que chamamos de cidades. Eles demandavam novos tipos de organização social e política e uma infraestrutura econômica mais complexa. Os vestígios físicos do urbanismo primitivo constituem uma das características mais impressionantes do registro arqueológico, visto que grandes aglomerações de pessoas normalmente dispunham de recursos de mão de obra e materiais muito superiores a qualquer coisa vista antes. Os centros urbanos proporcionaram novas oportunidades para o desenvolvimento de habilidades artesanais e geraram demandas organizacionais que resultaram na invenção da escrita. O resultado final da urbanização progressiva nos últimos 500 anos tem sido o crescente domínio numérico, econômico e político das populações urbanas. Hoje, cerca de metade da população mundial vive em cidades, mas esse número é substancialmente maior no mundo desenvolvido, atingindo níveis de mais de 80% em grande parte da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América, e 90% na Austrália e no Japão. Desigualdade social. Comunidades de caçadores-coletores são conhecidas por suas normas sociais relativamente igualitárias, nas quais a acumulação de riqueza é desencorajada ou rejeitada. Em contraste, as primeiras sociedades estatais eram caracterizadas por um padrão de governantes e elites, cidadãos menos prósperos e pobres urbanos. Extremos de desigualdade social são tipicamente refletidos em palácios luxuosos e túmulos enormes. Os níveis crescentes de desigualdade social também são uma grande preocupação de muitas democracias ocidentais modernas. Uma característica significativa do comportamento humano é a aceitação dessa desigualdade e o desenvolvimento de estruturas sociais, políticas e simbólicas que permitem o florescimento de sociedades desiguais. A arqueologia está idealmente posicionada para estudar os padrões de crescente desigualdade social ao longo do tempo, desde os primeiros agricultores até os dias atuais. Esse será o quinto dos nossos temas principais. Um segundo mecanismo fundamental é o contato cultural. As sociedades raramente se isolam umas das outras e geralmente mantêm contato regular, seja hostil ou amigável, com seus vizinhos. Dessa forma, inovações e materiais de uma área podem se espalhar com relativa rapidez para regiões adjacentes. Isso pode assumir a forma de importações reais, que posteriormente desencadeiam mudanças na sociedade que os recebe. Assim, a disseminação de moedas mediterrâneas entre os povos da Europa temperada durante o final do primeiro milênio antes de Cristo levou ao surgimento de moedas nativas baseadas nos modelos mediterrâneos. Esse processo é às vezes denominado difusão. É evidente que a difusão desempenhou um papel fundamental na mudança nas sociedades humanas, mas passou a ser vista com desconfiança pelos arqueólogos. Devido ao seu uso descuidado no início do século XX, muitas inovações foram explicadas pelo impacto de civilizações superiores sobre civilizações inferiores ao seu redor, quando uma leitura cuidadosa das evidências teria mostrado que não havia justificativa para tal ligação. Assim, os túmulos megalíticos da Europa Ocidental eram vistos como imitações locais de templos e túmulos construídos pelas primeiras sociedades estatais no Egito e no Mediterrâneo Oriental. A aplicação da datação por radiocarbono nas décadas de 1960 e 1970 expôs a falácia dessa explicação ao demonstrar que os primeiros túmulos megalíticos eram quase 2 milênios mais antigos do que os modelos dos quais supostamente derivavam. Portanto, embora a difusão seja um importante mecanismo de mudança, as suposições baseadas nela devem ser vistas com cautela e avaliação crítica. Outro mecanismo de contato cultural é, em essência, uma forma de emulação. As sociedades frequentemente adotam características de seus vizinhos em um contexto de rivalidade ou competição. Esta é a base para o conceito de formação secundária de estados ou interação entre pares, onde novos estados se formam à margem dos existentes. Renfrew e Cherry 1982. Os novos estados são, em muitos sentidos, indígenas em suas formas sociais e crenças. Estas não são impostas de fora, mas podem conscientemente adotar características como escrita ou iconografia, imagens de divindades ou outras figuras ou objetos simbólicos, de seus vizinhos poderosos e prestigiosos. Assim, as pinturas murais minoicas copiaram a codificação de cores vermelho, masculino, branco,
feminino da arte egípcia e podem muito bem ter adotado a prática de escrever em tábuas de argila, e talvez a própria escrita, da Ásia Ocidental. Em certo sentido, este é outro exemplo de difusão, mas esses vínculos culturais específicos apoiam a teoria de que a própria formação do Estado minoico deveu muito ao modelo do Egito e do Levante. Assim, mudanças sociais significativas em uma região podem ter inspirado mudanças sociais, por meio da emulação, em outras. O problema com o contato ou difusão cultural como mecanismo de mudança é que às vezes é difícil para o arqueólogo descartar outras possibilidades. Pode ser difícil demonstrar inquestionavelmente que as mudanças em uma área são resultado de contatos com outra, em vez de simplesmente o resultado de processos indígenas paralelos. A mesma dificuldade aflige outro importante mecanismo de mudança nas sociedades humanas, a migração. No início do século XX, muitos casos de mudança arqueológica, um novo tipo de cerâmica, novas formas sociais e econômicas, foram explicados como o produto da mudança de novas pessoas para uma área e substituindo ou absorvendo os habitantes indígenas. Fontes históricas deixam claro que tais migrações têm sido uma característica do passado recente, embora documentos anteriores ou histórias orais que relatam migrações possam ser mais difíceis de interpretar. Arqueólogos têm tido grande dificuldade em identificar migrações no registro material, e a maioria das mudanças na pré-história atribuídas à migração são hoje explicadas por outros mecanismos. É evidente que muitos relatos de migração e conquistas são, na verdade, referências ao domínio de uma elite, onde um grupo relativamente pequeno de guerreiros pode assumir o controle de uma região ou sociedade e remodelar sua política sem alterar radicalmente sua população ou tecnologia. Um bom exemplo disso é a conquista normanda da Inglaterra no século XI. Novas técnicas científicas estão lançando luz sobre esses processos. Por exemplo, assinaturas isotópicas carregadas no esqueleto humano podem revelar se indivíduos enterrados em uma área passaram parte de sua vida em outro lugar. Um exemplo clássico é o chamado arqueiro de Amesbury, enterrado perto de Stonehenge, que passou sua vida anterior no continente europeu e deve ter sido um imigrante. Capítulo 12. O ácido desoxirribonucleico antigo também revela que os movimentos de pessoas, por muito tempo desconsiderados pelos arqueólogos, desempenharam um papel muito maior nas mudanças pré-históricas do que se acreditava anteriormente. Ver, por exemplo, capítulo 12. Europa Holocena. Padrões lineares e cíclicos. Mudanças no passado humano podem frequentemente parecer unilineares e direcionais quando vistas da perspectiva do presente. Sociedades de pequena escala de caçadores-coletores com ferramentas de pedra são sucedidas por sociedades agrícolas e estados com tecnologia de metais e agricultura de irrigação. Já observamos as deficiências e os perigos de tais interpretações progressistas do passado humano. Além disso, muitas sociedades primitivas entendiam a mudança em termos muito diferentes, prevendo não uma progressão linear do tempo, mas um padrão cíclico de eventos recorrentes, como demonstrado nos calendários complexos das sociedades mesoamericanas. Ver quadro, o calendário mesoamericano, página 604. Essa noção corresponde a fenômenos naturais como o padrão das estações ou o movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Estes eram usados para rastrear o progresso do ano, mas também revelavam padrões naturais de longo prazo, por exemplo, o ciclo lunar de 56 anos. Ciclos de nascimento, maturidade, envelhecimento e morte, visíveis na maioria dos organismos vivos, também teriam servido para inspirar compreensões cíclicas da passagem do tempo. Os arqueólogos de hoje seriam muito cautelosos em interpretar mudanças no passado humano como evidência de progresso, mas, embora o conceito tenha sido deixado de lado na década de 1960, os antropólogos continuam a buscar maneiras apropriadas de classificar diferentes tipos de sociedade humana, para que possam ser melhor compreendidos e comparados. Um esquema amplamente influente foi o proposto por Eumann Service, 1962, no qual ele dividiu as sociedades humanas em 4 categorias principais: bandos, caracterizados por pequenos grupos de 25 a 60 indivíduos que se relacionam entre si por laços familiares e matrimoniais. Tais sociedades são típicas de caçadores-coletores itinerantes. Tribos, geralmente agricultores sedentários ou pastores, com um número variando de algumas centenas a alguns milhares de indivíduos cuja identidade se baseia no conceito de descendência de um ancestral comum, são frouxamente organizadas, sem controle central ou hierarquia social fortemente desenvolvida. Chefias, que podem ter mais de 10,000 indivíduos,
nas quais diferenças institucionalizadas de posição e status estão incorporadas em uma hierarquia de linhagens governadas por um chefe. Uma característica econômica fundamental das sociedades chefiadas é a redistribuição, na qual setores subordinados da sociedade pagam tributo ao chefe, que então o redistribui aos seus seguidores. Sociedades ou civilizações estatais, nas quais as populações atingem níveis muito maiores de tamanho e complexidade, com um controle centralizado e institucionalizado que se sobrepõe aos laços de parentesco, e nas quais as diferenças de posição social e riqueza são fomentadas e protegidas. Essa divisão quádrupla das sociedades humanas provou ser útil para pré-historiadores que buscavam comparar e compreender materiais arqueológicos. Assim, as primeiras sociedades agrícolas foram frequentemente consideradas de caráter tribal, enquanto caçadores e coletores são imaginados como organizados em bandos de menor escala. Além disso, é evidente que, à medida que as densidades populacionais humanas aumentaram, houve uma mudança geral de bandos para tribos e para estados. Embora a importância das chefias permaneça mais controversa, embora útil como um esquema geral, essa classificação das sociedades humanas deve ser usada com cautela. Ela sugere que existem tipos universais de organização social humana, enquanto sabemos, tanto pela arqueologia quanto pela etnografia, que cada sociedade é diferente e, de fato, única. Além disso, parece propor um padrão sistemático de evolução social, no qual cada estágio sucede o anterior em um padrão e global de mudança humana, sendo a única diferença, de região para região, o ritmo em que essas mudanças ocorreram. Em outras palavras, progresso com outro nome, também traz o perigo de que bandos, tribos ou chefias da atualidade ou do passado recente, os Kung do deserto do Kalahari, no sul da África, os Maasai da África Oriental ou os havaianos do século XVIII, possam ser considerados sobreviventes fósseis de formas sociais anteriores. Em vez de exemplos da riqueza da diversidade social humana, as responsabilidades da arqueologia, a pré-história mundial é, em essência, um assunto de origem europeia e norte-americana, um produto das tradições ocidentais de pesquisa e investigação. Ela se espalhou para outras regiões do mundo, em grande parte, por meio do trabalho de arqueólogos ocidentais, às vezes em um contexto colonial. Isso naturalmente a colocou em contato, e às vezes em conflito, com os entendimentos tradicionais mantidos pelos povos nativos sobre seus próprios passados. Layton, 1989. As últimas décadas testemunharam uma crescente e salutar sensibilidade entre os arqueólogos em relação às comunidades com as quais trabalham, e isso inclui não apenas povos indígenas dos Estados Unidos da América e da Austrália, mas também comunidades locais em ambientes urbanos ocidentais. Isso levou a muitas discussões sobre o potencial da arqueologia indígena, especialmente em um cenário pós-colonial, com El Chantapon et al., 2010, Lamy, 2011. Também houve apelos para descolonizar a arqueologia da África e de outros continentes, onde grande parte do trabalho de campo e das análises foi realizada por profissionais dos Estados Unidos da América e da Europa. Visto que a agenda arqueológica foi em grande parte definida por arqueólogos ocidentais que trabalham nesses países, os arqueólogos não reivindicam a propriedade do passado que exploram, e as escavações hoje são geralmente realizadas apenas com o consentimento das comunidades locais. Além disso, os artefatos descobertos não pertencem de forma alguma aos arqueólogos que os escavam e, na melhor das hipóteses, são entregues a uma autoridade local competente para a curadoria ou eventual exibição. Uma sensibilidade particular é atribuída à escavação e ao estudo de restos humanos. Os arqueólogos da era colonial tinham poucos escrúpulos em coletar restos de esqueletos de territórios sob sua jurisdição. Normalmente, estes eram enviados de volta para museus ocidentais e outras instituições e, em alguns casos, foram expostos. Muitas dessas coleções foram repatriadas para as comunidades descendentes nos locais de onde foram retiradas. Em alguns casos, a prática é imposta por lei. Assim, nos Estados Unidos da América, a Lei de Proteção e Repatriação de Túmulos de Povos Indígenas dos Estados Unidos da América de 1990 reconhece os direitos dos povos indígenas americanos e havaianos sobre restos mortais humanos e outros itens culturais e objetos sagrados aos quais eles têm direito por ancestralidade. Shari e Lavallee, 2013. Arqueólogos que planejam escavações com probabilidade de encontrar tais restos mortais devem consultar as comunidades descendentes com antecedência. As comunidades indígenas são livres para tratar quaisquer restos mortais humanos restaurados da maneira que considerarem apropriada,
seja por meio de curadoria de longo prazo ou reenterro imediato. Legislação semelhante se aplica na Austrália. O reenterro pode ser a resposta ética aceita para os restos mortais humanos descobertos em um contexto colonial ou pós-colonial. No entanto, permanece controverso se o mesmo princípio deve ser aplicado de forma mais ampla. Alguns argumentam que os próprios mortos têm direitos, não apenas seus descendentes vivos, e que arqueólogos e outros devem respeitar os desejos de sepultamento daqueles cujos restos mortais encontram. Isso pode se aplicar a múmias egípcias, por exemplo. Devem ser removidas da exibição pública e receber um novo sepultamento respeitoso. Outros apontam para as informações científicas obtidas a partir do estudo de restos mortais humanos antigos, que oferecem uma das principais janelas para a compreensão do passado humano e uma melhor compreensão de nós mesmos. A repatriação de materiais arqueológicos vai muito além dos restos mortais humanos. Algumas das questões mais controversas dizem respeito a relíquias culturais icônicas, como, por exemplo, os mármores do Partenon, também conhecidos como mármores de Egim, no Museu Britânico, retirados da Acrópole ateniense em 1801, e o busto de Nefertiti, escavado em Amarna, no Egito, em 1912, e agora em exposição no Neues Museum em Berlim. A legitimidade de sua aquisição tem sido contestada e tem-se insistido que esses e os outros itens culturais selecionados, mantidos em museus e coleções ocidentais, sejam devolvidos aos países de onde foram removidos. Mais uma vez, a questão fundamental diz respeito à propriedade e ao controle. O valor monetário de alguns vestígios arqueológicos suscita uma preocupação crescente e relacionada à pilhagem de sítios arqueológicos por saqueadores em busca de objetos para vender. Um grande número de esculturas e cerâmicas maias entrou em coleções públicas e privadas ocidentais por meio de saqueadores e de um comércio de antiguidades que desrespeitou as legislações nacionais que proíbem a exportação desses materiais. Em muitos outros países, cemitérios antigos foram sistematicamente saqueados, com pouco ou nenhum respeito pelos restos mortais humanos. No Oriente Próximo, guerras recentes e o colapso da autoridade civil causaram danos extensos a sítios arqueológicos, do Afeganistão à Líbia. Os lucros a serem obtidos são consideráveis, especialmente para os comerciantes que compram e revendem o material. Os resultados são alarmantes. Fotos de satélite mostram sítios sírios famosos, Mari, Dura Europos e Apamea, entre outros, marcados por centenas de pequenas crateras, cada uma delas um poço de sacas. Os materiais comercializáveis que são desenterrados nesse processo podem, em última análise, acabar no mercado ilícito de antiguidades, exportados ilegalmente de seu país de origem, mesmo que sejam recuperados. No entanto, o dano arqueológico já foi feito, não haverá registro do contexto em que foram encontrados, e um sepultamento intacto, completo com restos mortais humanos e uma variedade de objetos que os acompanham, pode ser reduzido a um único pote decorado em um salão de vendas ocidental. A resposta dos arqueólogos e da comunidade internacional tem sido pressionar governos, museus e colecionadores particulares para impedir a venda de relíquias culturais antigas que não tenham proveniência segura. Arqueólogos também são desencorajados a estudar ou publicar tais itens, pois, ao fazê-lo, podem inadvertidamente legitimar os objetos em questão e aumentar seu valor de mercado. A crescente preocupação com a ética e as responsabilidades profissionais tem sido um desenvolvimento bem-vindo na arqueologia e enfatiza o contexto social e político mais amplo em que operam. Os arqueólogos devem respeitar as crenças e a compreensão das pessoas com quem trabalham e cujos passados estão recuperando. Além disso, os resultados são frequentemente de grande interesse para as comunidades locais, que são incentivadas a colaborar com os arqueólogos na exploração do passado. O empoderamento também ocorreu em uma escala muito maior, à medida que a arqueologia desacreditou a ideia, amplamente difundida há um século, de que a cultura humana surgiu primeiro na Europa Ocidental. Em vez disso, demonstrou que somos todos descendentes de hominídeos que viveram e fabricaram ferramentas de pedra na África tropical há 2,5 milhões de anos. Resume conclusões. Neste capítulo, discutimos a natureza da arqueologia e como ela proporciona novas e mais completas compreensões do passado humano. A arqueologia surgiu pela primeira vez na Europa durante o Renascimento, como parte de um movimento geral em direção à obtenção de conhecimento seguro do mundo por meio da observação direta, complementando ou substituindo crenças tradicionais derivadas de textos religiosos ou clássicos. No século XIX, com a descoberta de hominídeos fósseis e a teoria da evolução por seleção natural de Darwin,
O problema da cronologia começou a ser resolvido e o estudo da arqueologia pré-histórica levou a modelos de evolução social humana que progrediram da selvageria dos caçadores-coletores, passando pela barbárie dos primeiros agricultores e pastores, até a civilização das sociedades urbanas letradas. A pré-história atingiu a maturidade apenas em meados do século XX, quando níveis crescentes de trabalho de campo e métodos de datação confiáveis tornaram possível, pela primeira vez, rever todo o passado humano em seu contexto cronológico e geográfico adequados. A perspectiva de longo prazo que a arqueologia oferece torna possível identificar características-chave da história humana. Essas incluem mudanças climáticas e ambientais, crescimento demográfico e o desenvolvimento do comportamento simbólico.